Quero agradecer a Lívia pela disponibilidade de estar nos recebendo, né, para esse encontro. Fazendo um pouquinho assim, a introdução de quem é a Lívia, né? Lívia Salomone. Primeiro, ela é a mãe da Rosa. Eu acho que depois vocês vão ver. Vão ver, vão ouvir a realidade. Ela é graduada em Publicidade e Propaganda pelo UFC. Ela tem MBA em Ciências do Consumo pela ESPM. Ela tem formação em Design para Sustentabilidade. Ela passou pela agência Cherry, onde ela atendeu marcas como Calvin Klein, Michael Kors, Kate Spade. E ela está há 13 anos em São Paulo. Hoje, ela tem a Casa Salô, né, que é acho que eu posso chamar uma empresa de inteligência de comunicação para negócios com propósito. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a Casa Salô, os projetos que ela atua, e sempre fazendo, assim, o que a gente quer um pouquinho da Lívia quase como mentora, sabe? Os alunos aqui que vão te assistir, eles são da disciplina Design e Marketing. Então, assim, tudo a ver, né? E, assim, você sabe... Meus futuros colaboradores e parceiros de trabalho. Quero conhecer todos. E assim, aqui em Fortaleza não tem nenhuma agência, nenhuma empresa que atue exatamente nesse nicho. Eu acho que em São Paulo também são poucas, né? Eu tenho visto hoje, Manu, assim, não sei se essa até é uma primeira pergunta, se tu tem alguma coisa para amarrar, mas eu acho que o mercado também, a forma de trabalho tem mudado, assim, né? A gente tinha... Quando eu cheguei em São Paulo, há 13 anos atrás, eu trabalhei numa agência que tinha 200 pessoas, eram 2 andares, uma torre comercial muito grande, né? Um departamento com 60 pessoas, uma questão hierárquica muito forte nesses cargos, nessas estruturas organizacionais, né? E eu percebo, assim, que o campo da publicidade, do marketing, também por ser algo que muda muito rápido, porque as coisas mudam muito rápido mesmo, ele também se reconfigurou nesses modos de trabalho. Então, hoje, eu acredito muito nesse formato de colaboração em rede, né, que a gente chama. Então, assim, montar times multidisciplinares, né, onde a gente tem um projeto, a gente tem um objetivo em comum, e a gente configura um time, a gente soma talentos e profissionais com um objetivo muito claro, e por um determinado período a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Então, uma agência grande... Eu acho que as agências tradicionais também entenderam que isso era um movimento importante, era uma transição importante para o marketing, para a comunicação, para a moda, ou seja, qual for a indústria, né? As pessoas hoje, o consumo consciente chacoalhou, assim, as estruturas do consumo, da produção, do jeito de fazer. Então, eu também percebo que as agências grandes tentam um pouco, apesar da estrutura grande, ter esse jeito de trabalhar do pequeno, né? E como se a agência tivesse microagênciazinhas, né? E elas se customizam para atender os clientes. Super, nos desenhos de áreas, nos próprios cargos, né? Community Manager, o departamento de Consumer Insights, aí vem um monte de termos em inglês, assim, né? Porque também são muito influenciadas por mercados globais e contas globais. Mas eu acho que mesmo as tradicionais tiveram que ter times mais enxutos ou com essa possibilidade de responder a problemas de uma forma mais rápida, né? Mais colaborativa, mais horizontal, mais circular. Então, assim, a gente tem desde pequenos estúdios, a gente tem desde pequenos estúdios como o meu, a gente tem desde profissionais freelancers mesmo, assim, né? Que trabalham como consultores, a gente tem agências grandes, tem diversos formatos. Hoje, o formato que eu atuo e gosto é isso, meu estúdio é enxutinho, nós somos em 4 mulheres, eu digo que mulheres, eu e a Patrícia é a sua ex-aluna, a Patrícia Moraes, ela foi aluna do curso de moda da Federal do Ceará, né, então é muito gostoso aqui em São Paulo ter uma conterrânea, assim, a gente se comunica pelo olhar, assim, tem uma facilidade muito legal disso tudo, né? E eu também atendo muitos clientes de Fortaleza, não cortei esse vínculo. Para mim é muito importante ainda, de alguma forma, estar conectada à cidade, assim, sou muito, muito ligada afetivamente, profissionalmente, assim, sou muito vinculada à cidade. Então, lá na Casa Salô, eu acho que a gente é um estúdio criativo enxutinho e que a gente se conecta a outros parceiros muito legais por projeto ou por projetos a longo prazo, né, que eu tenho alguns contratos mais longos, assim, chamo de gestão, de comunicação, mês a mês de alguns projetos. Alguns têm começo, meio e fim, eu entrego,
e outros não. Eu brinco, eu cuido dessa plantinha, eu planto a sementinha, eu vejo a árvore crescer, eu colho o fruto, eu rego de novo, eu podo, né? Então tem algumas marcas, clientes e projetos que a gente faz essa gestão contínua, né, desse trabalho de comunicação. Mas Lívia, acredito muito nesse formato em rede, sabe? Eu acho que é muito legal. Primeiro porque lá no estúdio as meninas também têm os clientes delas. A Paty também tem marcas que ela cuida com total autonomia, não passa pelo estúdio, então ela também exercita um lugar de liderança, de coordenação, de direção, que às vezes do meu lado, né, eu posso acabar atropelando, né, pelo lugar, pela minha natureza também. Então é muito legal vê-las também com o aprendizado do estúdio, é uma escola também nesse sentido, né? A gente troca muito, e eu vibro muito com o crescimento delas. Tem projetos, às vezes, que até eu posso passar direto para elas, assim, se não for, né? Eu acho que eu não tenho habilidade para isso. A Paty mesmo, para um cliente nosso, a Paty é formada em moda e trabalha com comunicação também. E teve um cliente nosso que precisava de uma orientação para desenvolvimento de coleção. Ela pegou esse projeto como dela, assim, ela foi um outro orçamento, uma outra proposta financeira e era dela, assim, sabe? Então, eu acredito nisso, eu acho que as pessoas se entusiasmam mais, colaboram mais, sabe? E é assim que a gente funciona. Massa. Lívia, a Casa Salô... Ai, deixa eu só aceitar aqui. Pronto. Eu vou tomando um cafezinho, tá, gente? Pode... Fica à vontade. Hoje, a Casa Salô, eu vi uma fala sua que você fala que é um lugar privilegiado que você ocupa, né? No qual você escolheu trabalhar com o que gosta e o que acredita. Mas, até chegar à Casa Salô, né, você teve uma trajetória imensa, né? Inclusive com essa moda tradicional, assim, antes de começar aqui, a gente estava até discutindo como é que a gente, né, usa, que termo mais apropriado para essa moda que não é, de um lado, a moda com propósito e da outra, uma moda tradicional. Mas nem é em modos opostos, né? Às vezes elas são híbridas, é meio confuso. Mas para não ficar confuso, a gente vai chamar de moda tradicional. Então, assim, essa experiência no mercado de moda tradicional, ela foi fundamental para a Casa Salô, no seu ponto de vista. Você imagina poder criar a Casa Salô sem ter passado por essas experiências anteriores? E como você, como pessoa que transitou nesses dois universos e que ainda transita, né, você vê como um mercado pode se beneficiar do outro, né? Porque a gente está falando de lados opostos, mas não estão em lados opostos. Gente. Eu acho que um aprende muito com o outro. Então, assim, que ensinamentos a moda tradicional tem que você leva para os seus clientes com propósito, com uma postura mais sustentável, e que conhecimentos dessa moda sustentável você levaria de volta para o mercado tradicional? Super legal essa pergunta, Manu, porque eu acho que ainda mais quando a gente está na faculdade ou entrando no mercado de trabalho, a gente tem essa visão dual das coisas, né? Que as coisas são muito separadas, é quase que o bem contra o mal. A moda correta é a moda impura, né? Como se de fato a gente tivesse que entrar numa grande cadeia de produção, numa grande indústria, a gente não estivesse fazendo a moda adequada, a moda correta, né? Só fazendo parênteses, só rapidinho, claro. Te interrompo um minuto. Eu lembrei muito de uma aluna lá da UFC, vocês, talvez seja seja colega das meninas aí. Ela chegou com um dilema muito grande, ela disse, Manu, eu estou muito angustiada, eu recebi uma proposta boa para trabalhar numa fast fashion enorme. Só que, assim, é muito contra o que eu acredito, assim, ela estava angustiada, como é que eu vou olhar para os meus amigos, né, e dizer que eu estou trabalhando lá, que eu estou contribuindo para uma moda que eu não acredito. E eu, assim, eu dei super força para ela aceitar esse trabalho, sabe? Eu disse assim, vá e faça a diferença, mesmo que você seja uma formiguinha, né, com alguns movimentos, você pode causar umas brechinhas, umas pequenas fissuras, e você vai fazer a diferença, vá. Né? Então, assim, é muito isso que você está falando, que na faculdade a gente vê o bem contra o mal, né? E, na verdade... Claro! Não, e assim, como se a gente também não pudesse aprender, usar esses espaços para experimentar, né? Aprendizados a gente leva sempre. Pessoalmente, eu sou a favor de que toda experiência soma. Então, eu olho para o meu passado, assim, né, nessas agências tradicionais,
primeiro, a primeira agência que eu trabalhei aqui em São Paulo foi uma agência de mercado imobiliário. Pensei no boom do mercado imobiliário do Brasil, né? As grandes construtoras vendendo apartamento padrão, plantas, comercial, residencial, enfim. E foi muito o Jackson Araújo, que também é um cearense, um jornalista, consultor de tendências e de moda e consultor criativo, assim, ele é um grande mentor na minha caminhada e, além de grande amigo, o Jackson que me puxou desse mundo das agências para colaborar primeiro num projeto do Marcelo Rosenbaum, que se chama A Gente Transforma, virou um instituto, hoje o Marcelo tem um instituto. Ele trabalha com design como ferramenta de transformação. Então, eu brinco que foi o Jackson que me arrancou um pouco desse mundo das agências, mas eu com a Sherry voltei também para o mundo das agências, mas uma agência mais segmentada dentro de um mercado que é o de moda e beleza. Mas voltando lá atrás, assim, a gente tem essa ideia de que as coisas são muito separadas, né, duais, e eu acho que a gente não vai conseguir muito fazer uma transição ou criar novos modelos para essa moda que a gente... Acho que vai ser de comum acordo aqui que a moda precisa ser mais ética, mais justa, mais sustentável. Todos nós queremos chegar nesse mundo, não só da moda, mas de todas as cadeias, né? Então, eu acho que não é negando ou isolando quem está fora. Eu acho que a moda como um todo, mesmo a moda sustentável e com propósito, bonitinha, correta e gostosa, essas marcas que falam mais com o nosso coração, nós como uma geração mais jovens de consumidores e de fazedores dessa moda, natural que a gente vá se encantar mais por marcas que têm um discurso mais valioso no sentido de valores humanos ou ambientais, né? Mas, assim, eu acho que a moda como um todo, ela tá na berlinda, né? Como não essencial. Eu vi muito, assim, a moda não é essencial. Quando a pandemia estoura, quando a gente tem esse anúncio de... Manu? Tá aí? Aqui a conexão falei um pouquinho. Quando a gente tem, né, nessa pandemia, vieram muito o que era essencial e o que não era essencial. Sim. Moda é essencial, né? Assim, eu acho que esse é um debate legal para a gente fazer. Então, todos nós estamos na berlinda quando essa pergunta é feita para o nosso mercado, né? E ontem, até no outra live que eu estava com o pessoal da SC Santa Catarina Criativa, que é um movimento que reúne 13 setores da indústria criativa do estado de Santa Catarina, assim, aí a gente falou muito sobre isso, assim, moda é essencial, sim, né, a gente precisa se vestir, a gente precisa se proteger do frio, por exemplo, uma gestação, a roupa muda, a gente precisa de uma calça que acompanhe esse corpo, crianças crescem, eu vejo aqui com a Rosa, você vê com seus filhos, né, a gente é essencial que tenha um pijama quentinho, é essencial que a calça vai encurtar, não vai mais caber, né, então, eu acho que se a gente olhar de um jeito mais integrado e sistêmico para essa indústria, não é só a moda ética e com propósito que está correta. O outro lado também emprega, gera renda, né, veste milhares de pessoas que ainda não têm acesso a essa moda sustentável. A gente fica muito nesse debate da moda ética, mas entendendo que a gente tem milhões de pessoas que para ter acesso a uma peça de vestuário, né, é um super desafio, assim, que não são incluídas nesse consumo, né, e de que forma elas também entram consumindo, aí já é um outro campo, um debate super delicado, né, porque é sobre um consumo inconsciente, eu acho que é atravessado por muitas questões para a gente só olhar o jeito certo e o jeito errado de fazer moda, sabe? Então, eu acho que toda experiência soma, e até naquela live que você me conheceu, né, que eu estava falando com a Alisson, eu aprendo muito, assim, que a gente pode não acreditar nas organizações, mas a gente acredita nas pessoas que estão ali dentro, né? O meu colega do lado pode ser um colega super entusiasmado ou entusiasta desse movimento, e lá dentro, mesmo numa grande fast fashion, a gente pode conseguir inserir uma matéria-prima mais correta, a gente pode ter algum outro projeto né, que valorize a nossa mão de obra, a gente pode ir criando esses pequenos espaços experimentais ou de rupturas, né, talvez não mude tudo, mas para a gente mesmo tirar como aprendizado nessa nossa caminhada, sabe? Então eu acho mesmo que a gente tem que se jogar, eu sempre me joguei muito, me sinto privilegiada de trabalhar com o que eu gosto, porque eu acho que isso no Brasil é raro, né, a gente fazer uma graduação numa área, conseguir trabalhar nessa área, e se realizar profissionalmente nessa área, né, tendo ali algum sustento, um salário, um dinheiro, né,
um valor mensal pelo seu trabalho, eu acho que isso é um super privilégio mesmo. Então, eu me sinto assim, e acho que a gente, que não tem purismo, idealização e romantização, que esse caminho é sem a gente ter que conciliar um pouco das coisas, sem a gente ter que voltar para um projeto mais tradicional, né, como a gente está falando aqui, sabe? Eu acho que as coisas se complementam e as pessoas fazem a diferença, sabe? As pessoas fazem a diferença, eu acredito muito nisso. Então, minha dica é se jogar mesmo, aprender, sempre a gente vai tirar bons proveitos, assim, dessas experiências, sabe? Joia. E, assim, quando você fala que você atende negócios com propósito, você diz não a certos clientes, né? Pela aquela live que eu te conheci, né? Eu citei algumas características eu compilei algumas características que você falou, que eu acredito que seja algumas das que você filtra esses clientes, né? Me diga se eu estou certa e complemente. Perfeito. Preocupação, né? Empatia com os colaboradores, com comunidade e fornecedores, né? Você ter acesso livre, a empresa estar disposta a falar sobre questões éticas, a pontos a melhorar, né? Tocar em questões talvez polêmicas, em feridas sociais, acho que tem que estar disposto a isso. A gente sabe que no mercado tradicional a gente não tem voz nesse sentido, muitas vezes, né? Uhum. E eu acho muito, muito, muito válido você falar que não tem purismo, né? Que esse lugar que a gente entende como moda sustentável, negócio com propósito, também tem vários pontos a melhorar, né? Não é 100% Super. tudo perfeito. A gente teve consumo, já é um problema. E é uma constante evolução. Então, se você atende, né, empresas que teoricamente não têm um propósito, mas gostaria, né, de se adequar, de fazer pequenas mudanças, a Casa Salô está aberta a essas empresas. Que tipo de filtro você tem, né? Porque naquela live você até falou assim, olha, não precisa ter certificado para ser cliente da Casa Salô, né? Super não precisa, assim, eu acho que tem uma coisa de que eu acho que tem uma coisa de um vai atraindo o outro pelo perfil. Então, assim, a Catarina Mina, por exemplo, tá desde o início na Casa Salô. A Catarina Mina, eu acho que todo mundo conhece, principalmente porque a gente está falando do contexto do Ceará aqui, nesse recorte. Vários TCCs lá no UFC sobre a Catarina Mina. Super! E antes da Catarina mesmo, o projeto que me ajudou a criar a Casa Salô foi a FIA, Oficina de Artesãs, que foi esse financiamento coletivo feito com as artesãs do norte do estado do Ceará, de Sobral, Aracatiaçu, né, e região. Então, foi super legal. A FIA é quase que uma submarca, né, ela é como se fosse um braço. Na época ela tinha mais autonomia em relação à Catarina Mina, mas pela sustentabilidade da história, a Catarina Mina acabou cuidando, assim, desde então. Então, acaba que um projeto vai atraindo o outro. Então, uma pessoa que viu, a Lívia que cuida, nossa, a Lívia é uma comunicóloga, super legal. Então, a gente foi puxando, uma coisa vai trazendo a outra. Eu acho que tem um pouco de indicação e de recomendação, e natural que venham projetos similares, né? Hoje, nesse grupo que eu atendo, eu tenho a Catarina Mina, a Fundação Hermann Hering, que é terceiro setor, né? Que é uma fundação que está situada hoje em Blumenau, apesar da atuação da companhia Hering ser nacional, e os projetos também têm extensão nacional. É muito legal lá, a fundação hoje ela tem 2 braços, que é um eixo de memória e cultura, e outro eixo que é moda e empreendedorismo. Então, eles cuidam de todo a memória da companhia, né, eles têm um acervo de mais de 40 mil itens catalogados lá dentro, então os estilistas das marcas podem criar a partir desse acervo, consultando esse acervo tanto de peças como de campanhas, não só da própria marca, mas também do empreendedorismo alemão, ali no Vale do Itajaí, de várias histórias do estado, então é um trabalho super lindo. O Museu Hering também é uma casinha muito charmosa lá, então quem for a Blumenau pode também visitar o museu, ver os teares antigos, as máquinas de costura, eles contam lá as histórias dos irmãos Hering, que fundaram essa companhia centenária, né, e outros, os projetos mais vinculados à moda. Então, Catarina Mini Fundação já tem super esse território da gente poder construir
inclusive, que é a bandeira da fundação hoje, que é essa moda para o novo mundo. Eu adoro essa hashtag da fundação. Quando a gente fala moda com propósito, moda tradicional, para mim tem uma moda que é essa moda para o novo mundo, né? A gente usa essa hashtag em tudo lá na fundação, acabou virando o nosso lema. Então, a Catarina e a fundação já tinham esse perfil. Aí depois veio a feira na Rosenbaum, que também é um empreendimento da Cris Rosenbaum. A Cris e o Marcelo foram casados muitos anos, e a Cris, por acompanhar muito o trabalho do Marcelo, trocar muito, ter muita troca, ela tem um olhar muito bom para essa coisa de curadoria, de design independente. Então, uma ceramista incrível que faz uma cerâmica muito rara ou muito diferenciada, um marceneiro que trabalha com madeiras brasileiras certificadas, né? A gente tem roxinho, peroba rosa, enfim, uma diversidade de espécies, né? De madeiras. Às vezes eles reaproveitam de piso, é uma loucura, assim, nesse trabalho do design autoral independente também cresceu muito nesses últimos anos, saindo dos shopping centers, dessas grandes marcas, e de pessoas até que trabalhavam numa empresa grande, mas queria ter um ritmo de vida diferente, cuidar da própria produção. A gente vê isso acontecendo em Fortaleza também, né? As marcas autorais. A feira segmentou muito para decoração. Aqui em São Paulo, acho que como tem um mercado um pouco maior pelo volume de pessoas e de projetos, por ser uma cidade maior, acaba que essas marcas também se segmentam, né? Além da moda, do vestuário, também tem as cerâmicas, a madeira, as joias, joalheria, muita joalheira, assim, nesse movimento, cosméticos artesanais. Então, a feira veio, e eu acho que a feira tem uma super sinergia com esse olhar para o novo, negócios com propósito para o novo mundo, né? Porque a gente está falando de autoral, independente, feito à mão, consumo local, e alguns valores que estão nesse território. Então, parece que assim, Catarina Mina Fundação e Feira cria esse bloco, e aí depois, pelo trabalho ter dado certo, né, pelos clientes estarem satisfeitos, e a gente conseguir criar um time de trabalho legal, chegam sim clientes, Manu, que não estão com negócios tão pequenos, ou com trabalho de um jeito mais tradicional, né? Eu atendo hoje 2 marcas de tecidos para decoração, assim, que estão lá na 25, que estão nesse território de atender tapeceiro, de atender cortineiro, né? Mas é isso, é uma empresa familiar, e muito engraçado que nesse meu jeito de trabalhar, às vezes a empresa não está com o produto, como esses, todos que eu te citei anteriormente, mas que a minha conexão com eles, ela é muito... Ai, não sei, eu acredito muito na economia afetiva, que é um termo que o Jackson criou, assim, que é um jeito que a gente se conecta para além desses laços meramente profissionais e da troca, né? Então, são empresas familiares, são empresas que eu acho que têm confiança no meu trabalho, que têm respeito, que têm valores, e eu acho que hoje, dentro desse caminhada que eu escolhi, que eu decidi fazer, eu trabalho bastante, assim, né? O nosso trabalho, ele tá cada vez mais... Olha a gente aqui na quarentena, trabalhando, você com filho de madrugada, o WhatsApp não para, a gente está muito conectado nessas plataformas, então a gente trabalha demais. E se é para trabalhar demais, que seja com gente de verdade, assim, é isso que eu costumo dizer, sabe? E que está aberto, e que quando eu trago, assim, um projeto social que a gente pode apoiar, por exemplo, a pessoa me olha e diz, nossa, Lívia, eu acho isso muito interessante. Ela pode até estar no começo dessa caminhada, mas sabe quando você sente aquele pó de pirlim-pim-pim ali que pode florescer? Então, eu não consigo hoje, infelizmente ou felizmente, estar só com projetos independentes, autorais, com propósito, até porque esses projetos estão pequenos. Agora mesmo na pandemia, tem um projeto que a gente cuida com o maior amor, que disse, Lívia, a gente não vai conseguir honrar com o nosso contrato mensal. Né? Então, assim, o grande, já mais tradicional, conseguiu. Então, assim, como fica a sustentabilidade financeira nessa balança, né? Então, a minha ideia é, vamos juntar todo mundo todo mundo aprendendo entre si, né? Nesse meu grupo de clientes, que eu nem gosto de chamar cliente, assim, mas dessas marcas e projetos que a gente cuida. Parceiros, né? Parceiros, ou... porque é isso, a gente se conecta de um jeito tão bacana, assim, essas pessoas têm meu telefone, eu falo com essas pessoas todos os dias, assim, então,
que seja por meio de uma economia de relações mais afetivas, sabe? Então, o que eu percebo é assim, são valores mesmo, de escuta horizontal, de possibilidade de trazer um assunto mais delicado, mas com confiança. E é impressionante como eu fiz uma formação em 2018 que chama Design para a Sustentabilidade, de uma rede chamada Gaia Education. É uma rede que está presente em mais de 40 países hoje. A ONU e a Unesco determinaram esse programa do Gaia Education como um dos programas mais essenciais para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É uma rede de ecologistas, ambientalistas, pessoal da permacultura, das ecovilas. É super legal essa formação, assim. Ela é bem brincando que ela é bem hippie, assim, porque a gente põe muita mão na terra. A gente estuda, são quatro dimensões: social, econômica, cultural e ambiental. Mas por que eu falei do Gaia agora? Onde é que fica essa instituição? O Gaia, eles não ficam, porque eles são global, é uma rede global. Então, se você acessar o site Gaia Education Brasil, hoje, por exemplo, essa formação está acontecendo remotamente. Os cursos são muito legais, porque eles querem formar profissionais para essa transição, né? Eles acreditam que o design hoje é sobre isso. A gente tem que ser designer para a sustentabilidade. A gente tem que saber desenhar esse novo mundo a partir de ferramentas que considerem a regeneração e a sustentabilidade como metas, né? Metas em comum. Então, lá no Gaia, já sei por que eu falei do Gaia, assim, a gente estudava, por exemplo, comunicação não violenta, né? Então, hoje é muito engraçado que as nossas ferramentas profissionais, eu acho que elas estão lidando muito do humano, sabe? Eu acho que além de ser um excelente estilista, de entender materiais, os tecidos, os desenhos, muitos dos momentos dos nossos trabalhos vão ser com outras pessoas. Então, que instrumentos, que ferramentas a gente vai precisar para trabalhar em equipe, para trabalhar junto, com pessoas que às vezes vão ser iguais a gente. Eu e a Manu aqui, a gente tem o mesmo repertório, a Manu tem uma marca autoral, eu também sou super... Lívia com propósito, super fluffy, tarará. Mas de repente vai vir um diretor, uma pessoa que está no outro momento, no outro contexto, que tem um outro olhar. E como é que a gente vai ter sinergia, integrar os nossos saberes, as nossas inteligências, né? E a gente aqui que está mais do lado da galera que quer essa moda para o novo mundo, como é que a gente vai saber conduzir também esses times, esses negócios que estão ou na escala do tradicional, ou tá lá no começo, ou já tá mais para a fronteira de cá, né? Como é que a gente vai puxar essa galera para o nosso lado, assim, sabe? Então, eu acho que tem que ter inteligência emocional, sim. Eu acho que tem que ter comunicação não violenta. Eu acho que tem que usar essa sabedoria para a gente conseguir construir esse mundo que a gente tanto quer, sabe? A gente idealiza muito esse mundo e fala muito em futuro, né? A moda do novo mundo, o futuro. Mas o André Carvalhal, até num papo que eu estava tendo com ele recentemente, ele diz: gente, eu acho que a gente tem que parar de falar em futuro. Acho que a gente tem que falar em presente, porque o futuro chegou. O futuro é isso aqui. E quando a gente vai falando do futuro parece que a gente vai empurrando aquilo como se fosse para uma coisa que a gente não quer resolver agora. Dá para adiar mais um pouquinho, sabe? O futuro. Uma hora ele chega, enquanto isso a gente vai aqui fazendo. Quando for preciso, a gente vai estar aqui lá, ó. Ai, meu Deus, vai dar muito trabalho, sabe? Então, resumindo, eu acho que está aberto